Dia 14 de março, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Foi para lhe dar acesso, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Quando Jesus entrega o seu Espírito na cruz do Calvário, ocorre um grande terremoto, e o templo em Jerusalém tem o seu véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, rasgado de alto a baixo. A partir da morte de Jesus, o caminho de acesso à presença do Pai foi pavimentado pelo sangue derramado de Jesus. Desse modo, a aliança entre você e Deus foi firmada e garantida. Existem muitas pessoas que arriscam dizer que todos os caminhos levam a Deus, na tentativa de criar atalhos ou caminhos mais fáceis para chegar a Deus. Essa é uma falácia criada para que nos afastemos do estreito caminho do Senhor e nos percamos na larga via da permissividade, buscando uma crença que se adapte a nós. Então aqui o pastor Júnior Rostirola está nos explicando que muitas pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas a realidade é que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse isso em João, no capítulo 14, no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só por meio de Jesus você pode chegar até Deus. Continuando aqui a leitura. A verdade acerca de termos uma relação com o Pai é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mais do que uma religião, Jesus estabeleceu o reino de Deus, no qual Deus, por meio do seu Filho, vive em comunhão com seus discípulos e traz esperança a todo aquele que busca sua verdadeira identidade. Identidade esta que nos tira da orfandade e garante a nossa filiação. Entendo que talvez seja difícil assimilar que Deus está disponível de uma forma que você nunca imaginou possível. Saiba, porém, que a sua vida é preciosa. O seu coração é um lugar onde o Espírito Santo tem uma vontade imensa de entrar e habitar. Dê acesso a ele. A frase de hoje é: Deus pode tirar a divisão e trazer a unidade. Lendo essa frase mais uma vez, Deus pode tirar a divisão e trazer a unidade. A mensagem de hoje, na verdade, se refere à divisão que existe entre nós, como seres humanos, e Deus. Nós, como seres humanos, carregamos pecados. Nós sentimos desejo de vingança, muitas vezes proferimos palavrões, muitas vezes carregamos cobiça, inveja, muitas vezes até ódio e raiva no nosso coração. Muitas vezes nós falamos mentiras a respeito de alguém para destruir aquela pessoa para que nós possamos nos dar bem. Às vezes nós usamos formas de parecer que somos melhores, quando na realidade ocultamos desejos, pensamentos que são maus.
tudo isso só pode ser perdoado por meio de Jesus. Quando Deus percebeu que nós estávamos cheios de pecados, enviou Jesus para oferecer a própria vida na cruz por nós. Então a mensagem de hoje, voltando aqui no topo desse dia 14, fala que Jesus, ele não fez o seu sacrifício em vão. Ele fez o seu sacrifício por um propósito. E o tema da mensagem, como nós vemos aqui no topo da tela, foi para lhe dar acesso. Nós, com os nossos pecados, não poderíamos nos apresentar a Deus sem que fôssemos recebidos por Ele, por causa dos tantos pecados que carregamos. Mas quando Deus envia Jesus para a terra e Ele prega o reino de Deus e oferece a sua vida e o seu sangue na cruz, sendo totalmente puro, todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus e o recebe como Salvador, fica salvo dos seus pecados. É assim que funciona. Você aceita Jesus, reconhecendo que é pecador, que é pecadora, reconhecendo eu tenho pecados comigo e por isso eu não posso chegar até Deus. Eu estou separado de Deus, muito longe dele. Mas quando eu aceito o sacrifício que Jesus fez na cruz, então eu recebo a justificação dos meus pecados pelo sangue dele. A Bíblia fala que no momento em que ele morreu, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou do alto a baixo. Você que nunca leu a Bíblia deve pensar: que véu é esse? Existia um templo. No templo existiam 3 partes. O átrio, que era um pátio onde se faziam sacrifícios de animais para o perdão dos pecados. Depois do pátio existia um lugar chamado o lugar santo, onde o sacerdote apresentava as ofertas até Deus, e lá na frente havia o lugar santíssimo, onde só um sacerdote, que era o sumo sacerdote, o sacerdote principal, podia entrar. Havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, revelando que aquele lugar santíssimo era um lugar especial. Só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar santíssimo para apresentar o povo até Deus. Isso significa que só um homem, o sumo sacerdote, podia chegar no lugar santíssimo, o lugar mais próximo de Deus. No momento em que Jesus morre e o véu se rasga de alto a baixo, ali estava sendo falado que a partir de hoje, toda pessoa que receber a Jesus recebe acesso ao lugar santíssimo, recebe o acesso a falar diretamente com Deus. Você pode ter esse acesso direto a Deus quando você aceita a Jesus. Então a mensagem de hoje nos mostra que o sacrifício de Jesus, como diz o tema aqui no topo da tela, foi para lhe dar acesso. Acesso a Deus Pai, acesso à salvação e ao perdão dos seus pecados, acesso para receber o Espírito Santo, que é a presença de Deus na sua vida, para que você, quando estiver aqui nessa vida, receba o relacionamento diário com Deus. Esse acesso vem somente por meio de Jesus Cristo. É preciso aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus significa dizer em uma oração: eu aceito Jesus. Eu aceito e reconheço
que tenho pecados. Eu reconheço que sozinho não poderia chegar até Deus. Mas como Jesus morreu por mim e derramou, ofereceu a sua vida pela minha vida, eu recebo esse sacrifício que ele fez por mim. Eu aceito esse sacrifício. E nesse momento que você aceita que Jesus morreu por você e perdoou os seus pecados com o sangue dele, você se torna filho, você se torna filha de Deus. E você recebe o perdão dos pecados, o Espírito Santo, que é a presença de Deus, recebe o seu nome escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é um livro onde estão os nomes das pessoas que aceitaram Jesus. Quando partirem dessa terra, os que estão no livro da vida são filhos de Deus. E um filho pode entrar diretamente na casa do seu pai. Agora é uma oportunidade para você que ainda não aceitou a Jesus, aceitá-lo. E aqui na tela você vê a oração de confissão. Essa oração é a oração para aceitar a Jesus. Ela se chama oração de confissão porque você confessa que tem pecados e você confessa que você aceita Jesus e quer se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus. Ligue o seu pensamento com Deus agora e faça essa oração de confissão para que você encontre o caminho da comunhão com Deus. Declare em voz audível, para que você declare para o mundo espiritual que você agora faz parte do reino de Deus. Diga a frase 1. Senhor Jesus, ligue o seu pensamento com Deus. Ligue o seu pensamento em Jesus e fale essa oração comigo. A frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Nessa oração, na frase 1, você aceitou Ele como seu único Senhor. Ele agora lidera a sua vida. Ele é o único que guia a sua vida. E também único Salvador. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho para Deus. Ele é a verdade, porque Ele, tudo que disse é verdadeiro. E Ele é a vida, porque Ele leva você realmente para o relacionamento com Deus. Agora a frase 2. Perdoa meus pecados, você reconheceu que tem pecados e pediu perdão. E me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Você pediu a presença de Deus. O Espírito Santo é Deus morando em você para te ajudar a chegar ao céu. E a frase 3, você pediu, escreve meu nome no livro da vida. Esse livro é o registro do seu nascimento no céu. Se você partir a qualquer tempo, o seu nome está nesse livro e agora você é filho, você é filha de Deus. A oração termina em nome de Jesus, porque todas as orações devem ser feitas exclusivamente em nome de Jesus. Se você tem algum santo, imagem ou algum amuleto na sua casa, embale em um pacote e coloque fora da sua casa, porque agora você tem o próprio Deus morando em você e com você. Ore para Jesus. Ele ouve a sua oração e certamente dará respostas a você. Procure uma igreja, uma comunidade de fé que prega que só Jesus salva e participe dos cultos para conhecer a palavra de Deus e participe dos cultos de oração para que você fale com Deus. A oração é uma conversa com Deus. Da mesma forma que numa multidão você reconhece a voz do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu familiar, da mesma forma, quanto mais você conversa em oração, quanto mais você fala a respeito
dos seus problemas, da sua vida, dos seus planos e dos seus projetos com Deus, mais você fica sensível para ouvir quando Deus está falando com você. Como que Deus fala comigo? Ele fala no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos. Ele vai falando de uma forma suave, dizendo: Filho, não faça isso. Filho, siga por aqui. Filho, não siga por esse caminho. Ele vai falando com você e mostrando o caminho até o céu. Voltando agora para a mensagem de hoje, indo para o final, hoje é o dia 73 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 21 e a palavra-chave de hoje é acesso. Jesus é o único que dá acesso para receber a Deus. Somente Jesus nos leva até Deus e ele morreu para nos dar esse acesso. Agora vamos fazer a leitura bíblica, que é Gênesis capítulo 21. A leitura bíblica, então, que hoje é Gênesis capítulo 21, nos ensina algumas lições. Vamos ler Gênesis 21 e entender o que Deus tem para nós nesse dia. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Para quem nunca leu a Bíblia, Sara era casada com Abraão. Ela era estéril, e Deus fez uma promessa que daria um filho para ela, do próprio ventre dela. Só que quando o filho nasceu, Sara era uma mulher bastante idosa. Aqui no capítulo 21, nós estamos vendo o momento em que o Senhor visitou Sara e ela deu um filho para Abraão. Então, Deus disse que ia ser num certo tempo e Deus cumpriu a sua promessa. O que nós aprendemos com esses dois versículos aqui? Quando Deus faz uma promessa, ele verdadeiramente realiza, porque ele é Deus. Então, se Deus prometeu alguma coisa para você, por mais que pareça impossível, para Sara era impossível que ela desse um filho, porque ela já era uma mulher idosa. Mas mesmo assim, ela deu o filho porque foi Deus que disse que ela daria um filho. Então, se Deus fez uma promessa para você, você sentiu no seu coração, Deus usou alguém e mostrou a você que ele vai fazer alguma coisa, tenha confiança. Ele vai fazer porque ele é Deus. Aqui o versículo 3. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, de Isaque. Isaque significa riso, traduzindo para o português. Então, Deus deu, no meio da esterilidade de Sara, uma razão de sorriso. Deus pode trazer motivos de sorriso no meio da sua tristeza. Versículo 4. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Se você ler os capítulos anteriores de Gênesis, está escrito que Deus fez um pacto com Abraão, dizendo que todos os meninos deveriam ser circuncidados ao 8º dia. Circuncisão é o corte do prepúcio, a pele que cobre o órgão genital masculino. Então Deus disse: todos os meninos que nascerem na sua casa serão circuncidados. Isso será um pacto entre você e eu. Deus disse isso para Abraão.
Só que essa circuncisão, ela tem um sentido espiritual para nós nos dias de hoje. Quando você corta o prepúcio, a pele que encobre o órgão genital masculino, isso significa que nós devemos tirar do nosso coração tudo aquilo que cobre o nosso coração de receber as palavras de Deus. Que muitas vezes nós colocamos uma capa no nosso coração, no nosso pensamento, dizendo: Deus, eu não quero que o Senhor faça isso ou aquilo na minha vida. Nesse ponto, eu quero governar. Mas nós devemos tirar a capa do nosso coração e entregar a nossa vida totalmente para Deus. O órgão genital masculino produz a semente, o sêmen, que dá vida, que o início de uma nova vida. Então isso tem um sentido. Todos os nossos planos, todos os nossos projetos, tudo aquilo que nós queremos criar, desenvolver, construir e pensar, as nossas sementes devem ser totalmente confiadas a Deus. Agora o versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, Abraão era um homem velho, praticamente impossível ter um filho nessa idade. Deus faz o que é impossível. E ele teve um filho que se chamou Isaque, que significa sorriso. Deus pode dar sorriso mesmo quando parece que não tem mais saída, que não tem mais solução. 6. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Então aqui no verso 6 a Sara sentiu alegria e ela disse: todo mundo que ouvir que eu recebi a bênção, o sorriso de Deus, vai sorrir, vai rir junto comigo. Versículo 7, disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? O versículo 7 confirma: quem diria que poderia ocorrer a mudança daquela situação de esterilidade? Quem diria? Deus também pode fazer algo novo na sua vida e as pessoas dizerem: quem diria que eu receberia essa bênção de Deus? 8. E cresceu o menino e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Deus tem um grande banquete para você que confia nele, que coloca os seus projetos na mão dele. 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. 10. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Explicando esses versículos 9, 10 e 11, antes da Sara dar à luz a Isaque, ela duvidou que Deus poderia dar um filho para ela. Então, uns 10 anos antes, ela tomou Agar, que era escrava dela, e combinou com Abraão que ele se deitasse com Agar para que eles tivessem um filho, que seria o herdeiro deles. Porque Sara disse: já que eu sou estéril, então deita com a minha empregada, que é a Agar, e aí vamos ter um filho por meio dela. E o Abraão concordou. Ele se deitou com Agar e eles tiveram um filho que se chamou Ismael. Quando eles fizeram esse banquete para o Isaque, que era o filho legítimo do casal, o filho mesmo da esposa, esse menino Ismael já estava um jovem, né, um adolescente. E ele ficou zombando, dando risada do Isaque. Então Sara se doeu pelo filho dela, e ela mandou que Abraão mandasse Agar e esse filho, Ismael, embora. Só que Ismael era filho de Abraão, então doeu o coração de Abraão. Agora o versículo 12. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva.
Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Deus estava dizendo para Abraão: não fique triste por causa do que a Sara disse. Versículo 13: mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Aqui nós tiramos uma lição. Tem pactos, tem alianças que você faz com certas pessoas que vai até um certo momento. E em um dado momento Deus vai dizer para você: foi até aqui. Agora você precisa cortar esse relacionamento e você precisa seguir a sua vida. Isso acontece com você que é jovem e que está buscando o seu casamento, buscando a sua vida. A Bíblia fala que o homem deve deixar a casa do seu pai e da sua mãe, se unir à sua mulher, e com a sua mulher ele formará uma só carne. Então, às vezes, você tem que se organizar para que você possa seguir o seu caminho. O caso do casamento é uma das hipóteses em que a pessoa que vai se casar precisa seguir a sua vida, seguir a sua família, seguir o seu rumo, formando uma nova família. Existem sociedades que você precisa romper e começar outras. Existem caminhos, amigos, pessoas que você tem que deixar prosseguir e seguir o seu próprio caminho. E aqui no caso, Deus estava colocando um ponto final, dizendo: o Ismael nasceu, a Agar teve esse filho, durante um tempo vocês ficaram felizes em razão do Ismael, só que agora você tem o seu próprio filho Isaque, e eu tenho um projeto na vida do Isaque que vai ser a sua semente, mas não se preocupe porque eu vou cuidar do Ismael também. Não se preocupe, Deus vai cuidar dos seus pais, Deus vai cuidar dos seus sócios antigos, Deus vai cuidar das pessoas que você ama, que você está deixando numa cidade quando você tem que ir para outra cidade por motivo de trabalho, por motivo de estudo. Mas existem situações, alianças que precisam ser deixadas para trás, para que você possa viver os projetos novos de Deus. Agora o versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando, errante no deserto de Berseba. Então, Agar, quando ela recebeu a notícia que ela teria que pegar o Ismael, que era o seu menino, e seguir o seu caminho, ela seguiu apenas com o odre de água e com o pão. E isso aqui nos fala que às vezes existem recomeços que são difíceis. Mas vamos ver aqui o que aconteceu. Versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Ela estava no deserto, acabou toda a água e ela pensou: no deserto não tem água, eu não tenho como buscar água, então o menino vai morrer. Ela pegou o menino, deixou debaixo de uma árvore. Versículo 16. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. 18. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Então aqui nós aprendemos que tem recomeços em que você sai com uma mão na frente e com outra mão atrás. E você pode pensar assim: que terrível essa situação que eu passei. Mas Deus, Ele cuida de todos os que confiam nele. Então Agar, ela deixou o menino
foi lá na frente e pensou: eu não quero vê-lo morrer. Mas quando o menino chorou, Deus ouviu o choro do menino e preparou água. Na realidade, já existia esse lugar de água perto de onde ela estava, mas ela estava tão ansiosa, ela estava tão preocupada que ela não enxergou aquele lugar. E tem vezes que você está tão sobrecarregado que a solução está perto, mas você não consegue perceber por causa das preocupações, porque você está focando no pior. Ela estava focando no odre que tinha acabado a água. E ela olhou para o menino e pensou: ele vai morrer. E quando você foca na situação da dificuldade, você fica preocupado e não vê a saída. Mas quando o menino chorou, Deus olhou para ela e disse: não chore, porque eu vou ajudar o seu filho. Veja o versículo 18 aqui no topo. Ergue-te. Hoje Deus está dizendo para você: ergue-te. Levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus pode pegar essa situação difícil que você está passando e mudá-la completamente. Versículo 19: E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Veja que o 19 fala que e abriu-lhe Deus os olhos. Significa, ela não percebeu que existia um poço de água ali. Deus abriu os olhos dela e falou: olha ali, o poço está ali. Assim também, quando você clama a Deus, Deus pode dizer a você: olhe para lá, a solução está ali. E aquilo que você não está vendo, Deus pode mostrar para você. 20. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Veja, esse moço, que era o Ismael, cresceu, habitou no deserto. O deserto é um lugar difícil. Significa que Deus deu capacidade, condição para que esse moço crescesse e ficasse no deserto. E ele foi flecheiro, ou seja, ele tinha habilidade de caça, usando as flechas. Deus nunca vai deixar você num lugar difícil, como o deserto, sem nenhuma habilidade. Se ele deixa você num lugar que tem desafios, ele dá habilidades para que você consiga vencer esse lugar. 21. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Veja que, quando uma pessoa anda com Deus, as pessoas de fora veem você e dizem: tudo que você faz dá certo. Abraão era assim. Tudo que ele fazia, ele apresentava para Deus. Então, tudo que ele fazia dava certo. E o Abimeleque, que era o rei de uma das terras em que Abraão estava peregrinando, viu isso em Abraão. Versículo 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. O Abimeleque, ele era o rei das terras em que o Abraão estava habitando, mas Abraão era um estrangeiro naquela terra. E o Abimeleque tratou bem o Abraão. Então ele fez um acordo, ele fez um contrato, ele dizendo assim: jure para mim que você não vai fazer mal para os meus filhos, nem para os meus netos, nem para os meus descendentes. Por que que ele fez esse acordo com Abraão? Porque ele viu que tudo que Abraão fazia dava certo. E ele ficou preocupado de que o Abraão pudesse fazer mal para os seus descendentes. Então ele fez um acordo com Abraão. Isso nos ensina que nós podemos usar os acordos, os contratos com as pessoas que têm relacionamento com Deus, para podermos ter a bênção de Deus sobre nós. 24. E disse a Abraão: eu jurarei. 25. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. 26. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso e também tu mo não fizeste saber.
nem eu o ouvi, senão hoje. 27. Tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Concerto com C significa pacto, significa aliança. Então eles fizeram uma aliança. Veja que o Abraão reclamou. Ele disse: os seus empregados pegaram um poço que era meu. E o Abraão reclamou. Tem vezes que acontecem algumas coisas ruins que você precisa conversar, você precisa dialogar. Não fique guardando coisas que a sua família, o seu marido, a sua esposa, o seu sócio estão fazendo, que estão gerando um mal-estar em você, de lado. Fale com o seu marido, fale com a sua esposa, fale com os seus sócios, fale com a sua família. Ó. Isso está me incomodando. Você faz isso, isso faz muito mal para mim. Versículo 28. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. 29. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? 30. E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Veja que Abraão, ele separou 7 cordeiras para dar para o Abimeleque, para dizer: vamos firmar um pacto aqui, que realmente eu estou dando essas 7 cordeiras para você reconhecer que fui eu que fiz, que cavei esse poço. E nós vamos encerrar esse assunto. Então Abraão, ele quis deixar bem claro que houvesse paz entre eles. 31. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Então Berseba significa lugar de juramento, lugar de concordância, na verdade. 32. Assim fizeram concerto em Berseba. Concerto com C, mais uma vez, lembrando, significa pacto, aliança. Eles fizeram um pacto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol. O Ficol era o príncipe do exército do Abimeleque, e tornaram para a terra dos filisteus. 33. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Veja que Abraão, em todos os lugares por onde ele passava, ele colocava um altar para louvar a Deus. Que isso é uma forma que nós podemos tomar como exemplo para nosso relacionamento com Deus. Em todos os lugares, tudo que fazemos, devemos invocar a Deus. 34. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Veja que Abraão conseguiu ficar na terra dos filisteus por muitos dias, por quê? Porque ele soube negociar. Ele realizou um pacto com Abimeleque, que era o rei dessa terra dos filisteus. E ele conversou com ele, fez um acordo. Isso nos mostra que conversar e dialogar e comunicar-se com as pessoas buscando resolver os problemas pode ajudar a trazer paz em muitos dos nossos projetos. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela palavra de hoje que nos fala sobre o sacrifício de Jesus. Jesus morreu para nos dar acesso, foi para dar-nos acesso ao Pai, para que pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados, que o Senhor veio para essa terra e ofereceu a sua própria vida, morrendo na cruz, derramando o seu sangue, para que hoje pudéssemos aceitá-lo e reconhecer que o seu sangue nos limpa de todo o pecado. Hoje recebemos o Espírito Santo em nossa vida como um presente que o Senhor derramou sobre nós quando ofereceu a sua vida por nós. O Senhor rasgou aquele véu que separava o lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote podia ir até Deus. Mas hoje, toda pessoa que aceita Jesus pode chegar diretamente a Deus, tendo Deus como Pai. O Senhor derramou o seu sangue e nos trouxe a vida. A vida
com Deus. Te agradecemos por isso. A sua palavra nos fala no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, que agora nós não temos mais nenhuma condenação. Em Romanos, no capítulo 5, está escrito que agora nós estamos justificados dos nossos pecados. Ainda em Romanos, no capítulo 5, nos versículos 10 e 11, está escrito que com Jesus fomos reconciliados com o Pai. Então agora nós fomos justificados dos nossos pecados, agora nós estamos reconciliados com Deus, agora nós não temos mais nenhuma condenação e estamos limpos em razão do seu sacrifício. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe vida. E em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, está escrito que o Senhor agora nos deu o direito de chamarmos Deus de Abba Pai. E Abba Pai significa paizinho, significa que em Jesus nós podemos ser filhos de Deus, podemos chamá-lo de paizinho como filhos amados, por causa desse sacrifício. Nós te glorificamos por todas essas bênçãos, bênçãos que só o Senhor poderia dar a nós. Te agradecemos também pela vida e por tudo que o Senhor nos tem dado todos os dias. Continua conosco, nos ajuda a confiar no Senhor. Também lemos em Gênesis 21 que o Senhor deu um filho que se chamou Isaque, que significa sorriso, na velhice de Abraão e de Sara, o que nos mostra que o Senhor pode fazer coisas impossíveis e trazer de uma situação de esterilidade motivo de sorriso, de riso para esse teu filho e essa tua filha. Também aprendemos em Gênesis 21 que mesmo quando nós começamos um novo caminho sem nada, como Agar e Ismael, o Senhor cuida, o Senhor revelou, mostrou para ela o poço que estava ali, que ela não conseguia perceber de tão angustiada que ela estava. Também aprendemos que, conversando, nós podemos resolver muitos conflitos, como Abraão resolveu os conflitos com Abimeleque, sendo peregrino naquela terra. E também aprendemos que existem pactos e relacionamentos que precisam ser deixados de lado. Foi necessário que Abraão dissesse para Agar e Ismael que seguissem o caminho deles. E então, que o Senhor abençoe esse teu filho, essa tua filha, que precisa romper contratos e relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, porque naquele momento, Ismael, que era o filho de Agar, começou a zombar de Isaque. Estava começando a haver um conflito, onde não havia mais espaço para aquele relacionamento. Então eu peço que o Senhor ajude esse teu filho e essa tua filha a vencer as relações abusivas, que saibam pôr um ponto final de maneira pacífica, assim como Abraão deu odre de água e deu o pão e disse para que ela seguisse o seu caminho, e encerrando aquele ciclo. Abençoa todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória e eternamente glória somente a Deus. Se você aceitou a Jesus hoje, siga firme com Ele, porque Ele realmente é o caminho, o único caminho, a verdade, só Ele traz a verdade e a vida. Nele você tem nova vida. E se você lembrou de alguém que ainda não recebeu Jesus ou que precisa ouvir essa mensagem de hoje, compartilhe para que essa pessoa também aceite a Jesus e receba uma palavra que dá vida para que possa aceitar a Jesus e seguir a Ele a partir de hoje. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, toda honra e toda glória somente a Deus Pai, a Deus Filho
e ao Deus Espírito Santo. A Deus, glória e glória, eternamente glória. Amém.